Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Os protestantes falam que nós somos adorador de imagem, que os pais apostólicos repreenderam as imagens e tal, etc., como eu fiz no vídeo anterior. Mas é um tiro no pé, cara. Os pais apostólicos são todos católicos. E a Bíblia também prova que as imagens via sacra, Deus mandou fazer. O que Deus está proibindo, que todos os pais apostólicos estão reprimindo, é imagem de deuses, que toma adoração para si. É isso que os pais apostólicos estão falando. Além do cursilho, o Papa Gregório Magno, né, lá no século VI e no século VIII, o segundo cursilho de Nicéia, dogmatizou o dogma, a doutrina, né, das imagens e escultura. Imagem via sacra. Para tirar toda essa dúvida. E também, Deus mandou fazer, você pegar aqui em Êxodo, Bíblia protestante, ó, tradução em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, certo? Êxodo 25, 18, olha só. Você pega Êxodo 26, 1 ali, ó. O tabernáculo farás 10 cortinas de linho fino, torcido azul, púrpura e carmesim, com querubins farás de obra esmeralda. Olha só. Ali, a cortina do tabernáculo tinha querubins artisticamente desenhados e bordados, certo? E 25, ó, Êxodo 25, 18, ó. Êxodo 25, 10, Deus falando com Moisés, que o Moisés é o porta-voz do Velho Testamento, certo? 18, ó. Farás também 2 querubins de ouro, batido e os fará nas duas extremidades da tampa do propositário. O protestante fala assim, quando eu saí, ex-católico, né? Quando eu saí do catolicismo, quando eu passei a entender, a ler a Bíblia, eu vi que eu estava errado. Irmão, o que Deus está proibindo, você pega esse do versículo 3, não 4, protestante, o 3 também é mandamento, tá? 3, ó. 20, versículo 3, ó. Não terá outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escritura, imagem de escultura. Do que? Imagem, escultura de deuses. É isso que a igreja proíbe. É isso que esses hereges não entendem. Como os caras eram todos católicos, seguindo o fundamento dos apóstolos, próximo aos apóstolos, ia renegar, a rejeitar a imagem de Nossa Senhora via sacra. Que continua assim com o terceiro vídeo aqui, ó. A tradição da igreja primitiva ensinava venerar imagem. Começou lá do século 3 ali, já tem uma imagem, um fragmento encontrado ali no Catatumba de Priscila de Nossa Senhora, certo? Mas não tem um cursilho estipulado ainda, batido o martelo. Foi no século VI e VII, pelo Papa Gregório Magno, certo? Do fluxo de sangue. E em 1987, João Paulo II reafirma que foi reafirmado pelo Papa Gregório Magno. E por aí vai. E que as pessoas que passaram ali veneravam aquela imagem, iguais como fazem os pagãos. Ou seja, para Eusébio de Cesareia, apenas os pagãos faziam isso, apenas os pagãos tinham esse comportamento. Ele não fala que eles faziam como a igreja. Ele fala... Ó, Eusébio de Cesareia, eu tenho esse livro, eu li esse livro. Sim, os pagãos. Para os pagãos, uma imagem é o quê? Para eles é adorar a imagem. Nós não adoramos um Deus pagão. Nós não seguimos tradição pagã. Nós seguimos guiado pelo magistério, que oficializou e reconheceu. O Eusébio de Cesareia é o livro eclesiástico da história da igreja. E defende voltado totalmente à igreja. Primeiro pregar, Pedro, escrever a escritura,
evangelista São Lucas, ou São Marcos, que é discípulo de Pedro. Depois Paulo, evangelista São Lucas, ia escrevendo a pregação de Paulo. E por aí vai, cara. O que o Eusébio de Cesareia tá falando os pagãos, eles não veneravam a imagem. Eles adoravam as imagens. Como se adora a Deus. É isso que a igreja prega em cima. A imagem via sacra não é para ser adorada, para ser venerada. Ao contrário do culto pagão, amigo protestante, Edu Moura, né? Você não conhece nada a tradição. Você não conhece nada a doutrina católica. Você conhece o que você aprendeu de fundadores de protestante para perseguir a igreja. Lá no século III já temos prova de imagem sim que era usada. E a igreja usou das imagens da iconografia para letrar o povo. Ensinar o povo. Que faziam como os pagãos. E Eusébio de Cesareia, ele fala que na época dele, quando ele ia àquela cidade, aquela imagem ainda estava lá na cidade e o povo a venerava como os pagãos. Segundo o testemunho da própria tradição, da própria igreja, só quem tinha esse costume de venerar imagens. O povo pagão venerava. Tem diferença. Entrou outro vídeo aqui. Tem diferença, amigo protestante. A imagem reconhecida pela igreja é ensinada pela igreja que a imagem era para ser venerada? Os pagãos. E Eusébio de Cesareia, ele fala... Saiu de novo, cara. Bem-vindo ao canal... Igreja. Ele fala que faziam como os pagãos. E Eusébio de Cesareia, ele fala que na época dele, quando ele ia àquela cidade, aquela imagem ainda estava lá na cidade e o povo a venerava como os pagãos. Segundo o testemunho da... Então, Eusébio de Cesareia entrava ali. Eusébio de Cesareia venerava essa imagem como pagão? Tem diferença. Eusébio de Cesareia quer passar o quê? Quem está lendo seu livro eclesiástico, Eusébio de Cesareia, historiador eclesiástico, né? Ele quer passar o quê? Sim, o povo pagão venerava aquela imagem. O paganismo, ele adorava outro Deus. Então ele venerava a imagem não como uma imagem via sacra, mas como um Deus. Que interessante. Própria tradição da própria igreja, só quem tinha esse costume de venerar imagem eram os hereges e pagãos. A própria tradição da igreja confirma isso, não sou eu que estou dizendo, é a tradição que diz. Então, a tradição confirma que os hereges que não estão sob o magistério, que não estão sob a visão do pastoreio, que não está sob a doutrina dos apóstolos 242, principalmente na doutrina dos apóstolos, venerava essa imagem. Os pagãos. Então, e os cristãos, guiados pelo magistério, que tipo de culto ele dava a essas imagens? É de acordo com o culto pagão? Tem diferença. Visão do magistério e visão do pagão. O visão do pagão é adorar outros deuses. Ter outros deuses. E a visão do magistério? É um só Deus. E as imagens? Via sacra. Para te levar a Deus. Tanto lá, como já iniciei ali, igreja lá primitiva ali do tabernáculo tinha imagens. Certo? São deuses. E o mais interessante é que a igreja católica, ela se gaba tanto da sua tradição, porque nós temos a tradição apostólica, porque a tradição, que tudo que colocar tradição, e a própria tradição chama a igreja de Roma hoje de herege. O que a tradição... Qual tradição? É uma tradição protestante? Agora me mostra qual tradição que chama a igreja de herege. Que o catecismo aqui tem aqui, ó. Olha só, catecismo. Você pega aqui, 77, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja.
os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. É só. E a ele transmitiram o seu próprio encargo. E Eusébio de Cesareia, ele era guiado também pelo magistério e tinha o seu superior, que é o bispo também. E era bispo também. E era católico. Então, Eusébio de Cesareia está falando que é o povo pagão venerava as imagens ali. Mas que sentido a veneração do povo pagão? Adoração. Certo? Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. E aí ele transmitiram seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica, expressa de modo especial. Nos livros inspirados, deve ser conservado por sucessão contida até a consumação dos tempos. Então você tem que estudar um pouco mais a história, meu querido. Certo? Tem que ler de novo esse livro de Eusébio de Cesareia aí, que você tá fora. E aqui, ó, parágrafo 80, ó. A tradição e a Sagrada Escritura, ó, documento da igreja. Continuação aqui em cima, ó. Estão entre si eternamente unidas e comunicação, pois brindam ambos da mesma fonte, divina forma de um certo modo, um só todo, tende para o mesmo fim, tanto uma como a outra presente e fecunda na igreja. O mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Cara, o Império Romano, ele era um império pagão, cara. Tinha vários deuses, Deus Mitras, o panteão ali, vários deuses, várias culturas pagãs. Quando essa igreja católica se tornou oficializada em igreja do Império Romano, todo o culto pagão, os panteão, foi todo tirado as imagens de ídolos dos deuses pagão e colocaram as imagens via sacra dos mártires e etc. Os protestantes, quando o imperador Constantino deu liberdade de culto, o imperador Teodósio oficializou a igreja católica apostólica romana, trouxe todo o paganismo para a igreja. Não, meu irmão, foi totalmente cristalizado pelo Papa. Olha só, vê se eu acho aqui. Ó. Constantino deu liberdade de culto em 1313, que tornou o cristianismo religião estatal. Já oficial, o imperador Teodósio em 380, quase 70 anos depois de Constantino dar liberdade de culto. É mais de 40 anos após a sua morte. De Constantino, 43 anos após a morte de Constantino. Olha só que interessante aqui. Ó, aqui você vai entender tudo. O Papa Bonifácio IV, São Bonifácio, quando ele pediu a autorização do imperador para que o templo não fosse destruído. Que tempo é esse? Os tempos pagãos. Mas que sim fosse cristianizado. Tanto que o Papa fez uma grande cerimônia de exorcismo nas portas e depois dentro do panteão. Os relatos da época atestam grandes furor dos demônios que era cultuado ali dentro. Ó. É isso que os protestantes não entendem, cara. Tudo que era paganizado do Império Romano foi tudo cristalizado, foi tudo jogado para o esgoto. Enquanto o Papa fez o exorcismo, há muitos em frente da praça do Panteão, ninguém conseguia ficar de pé, não ser o Papa. Multidão ali em frente na praça do Panteão. Olha só, todos os ídolos foram removidos. Relíquias de mártires foram trazidas aos montes para o panteão. Inclusive, houve um significado especial nisso, porque foi
justamente para não adorar aqueles falsos deuses. Que é esses falsos deuses? As imagens que tinha ali no culto pagão. Quando o imperador Constantino deu liberdade de culto, o imperador Teodósio 380 oficializou, aquele culto pagão romano foi tirado. Foi todo destruído. Cara, esse óculos tá doendo meu olho, cara. Minha cabeça. Constantino deu liberdade de culto, mas não proibiu o culto ao paganismo ainda. Só o imperador Teodósio que botou um ponto final. Certo? Olha só. Porque foi justamente para não adorar aqueles outros deuses. Houve um significado especial nisso. Porque foi justamente para não adorar aqueles falsos deuses que eram cultuados no panteão. Que aqueles mártires morreram. Então foram levados às relíquias dos mártires para ser venerados ali, ó. Olha o significado da igreja, cara. Ó, das relíquias dos mártires, dos objetos santíssimos, das imagens via sacra. Tem todo um significado para nós. E é claro que antes era um templo, se tornou de fato uma igreja, mas não por Constantino, mas por alguém 30 anos depois de Constantino. Cara, o Constantino prestava o culto aqui, ó. Olha só. Ali em Roma tinha vários cultos, ó. Mitraísmo, ó. Tinha o mitraísmo, para quem não sabe, é uma religião de origem oriental, dentre umas das várias que invadiram o Império Romano, ó, a partir do século III, ó, com maniqueísmo e outras que no século IV de fato fez muitos presélitos romanos e mitraísmo. O culto romano que o imperador Constantino prestava, ó, depois de ter convertido, ó, ele cultuava ali, ó, adorava o sol, ó, Invictus e Deus, sol, nada a ver. Mitraísmo, ali entrou vários paganismos ali, cara, vários. E para os protestantes, foi trazido para a igreja. Foi tudo exorcizado, foi tudo tirado, foi tudo jogado ao esgoto. Isso sim é estudar a história da igreja com respaldo e respeito. Não tô aqui para defender teses de homem, tô aqui para defender a igreja. Que tanto na Bíblia, na história, mostra Deus manda fazer imagem. Agora você vai saber que tipo de imagem que Deus mandou fazer e o que Deus está proibindo. Certo? Tem diferença. É simples. É só deixar um pouquinho de lado as coisas aí desses caras e começar a buscar estudo. Buscar conhecimento. Com visão do magistério, claro. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.